Você já reparou que, de repente, a Europa voltou a falar português? Não estamos falando de nostalgia, não é sobre Ronaldo, Ronaldinho ou Neymar. Estamos falando do presente, do agora. De um lado, um garoto que saiu do Palmeiras, passou pelo Real Madrid e agora está no Lyon, construindo sua história na França. Do outro, um menino de 18 anos que já está quebrando recordes no Chelsea e fazendo a Inglaterra se curvar ao talento brasileiro. Hoje, o futebol europeu está testemunhando algo especial. Duas joias que nasceram no Brasil e estão reescrevendo o que significa ser uma promessa: Endrick e Estevão. Enquanto alguns ainda os chamam de jovens talentos, eles já provam no dia a dia, são protagonistas. E neste vídeo, você vai entender por que esses dois estão virando manchete na Europa, o que a mídia internacional realmente está dizendo sobre eles e por que o mundo voltou a temer e respeitar o talento brasileiro. Então, fica até o final, porque essa história está longe de terminar. Na verdade, ela está só começando. Endrick chegou ao Real Madrid carregando um peso que poucos de sua idade suportariam. Ser contratado pelo maior clube do mundo antes mesmo de completar 18 anos não é normal, não é comum, é histórico. E a pressão? A pressão foi imediata e implacável. No começo, pouca minutagem, banco de reservas, olhares céticos, comparações inevitáveis com lendas do clube. Mas sabe o que aconteceu? Bastaram alguns minutos em campo para mudar a narrativa. Endrick não entrou como um garoto nervoso, ele entrou como alguém que sempre pertenceu àquele palco. Marcou gols importantes, mostrou personalidade em momentos de pressão e revelou algo que a Europa não via há muito tempo em um brasileiro tão jovem: frieza absoluta. A imprensa espanhola, conhecida por ser implacável com jovens promessas, começou a usar palavras como assustador, maturidade anormal para a idade e instinto assassino. Carlo Ancelotti, um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol, foi direto ao ponto. Endrick tem algo que não se ensina: timing perfeito. Ele sabe exatamente quando aparecer. Mas aí veio o ponto de virada na carreira dele. O Real Madrid tinha um elenco repleto de estrelas mundiais: Vini Júnior, Mbappé, Bellingham, gigantes. E Endrick precisava de algo que Madrid não podia oferecer naquele momento: minutos, protagonismo, responsabilidade. Foi então que surgiu a oportunidade no Lyon. Muitos viram como um rebaixamento. Endrick viu como evolução. No Lyon, ele não seria mais o garoto que entra nos acréscimos. Seria titular absoluto. Seria o responsável por carregar o ataque de um clube histórico da França. E sabe o que está acontecendo? Endrick está explodindo. A Liga Francesa está vendo de perto o que o Real Madrid já sabia: esse menino não é normal. A imprensa francesa começou a compará-lo com grandes atacantes que brilharam no campeonato. E o melhor de tudo, Endrick está correspondendo com gols, assistências e liderança. Hoje, o discurso na mídia europeia é claro: o Lyon não pegou apenas um talento emprestado do Real Madrid, pegou um jogador que pode elevar o patamar do clube. E o Real Madrid está observando de perto, sabendo que o garoto voltará ainda mais forte, mais completo, mais protagonista. Se Endrick é força, explosão e oportunismo, Estevão é pura arte em movimento. Chamado carinhosamente de Messinho, ele não está mais no Brasil sonhando com a Europa. Ele está na Europa, fazendo a Inglaterra sonhar com ele. Em agosto de 2025, Estevão foi oficialmente apresentado pelo Chelsea, e desde então, Londres não fala de outra coisa. Estreou contra o Crystal Palace, começou como titular contra o West Ham e deu uma assistência. Marcou seu primeiro gol contra o Liverpool, garantindo a vitória nos acréscimos. Mas foi na Champions League que Estevão fez história. Com 18 anos e 181 dias, ele se tornou o jogador mais jovem do Chelsea a marcar na competição europeia, quebrando o recorde anterior. E não parou por aí. Ele marcou em cada um de seus 3 primeiros jogos como titular na Champions, feito alcançado antes apenas por Mbappé e Haaland. A mídia europeia destaca 3 coisas sobre Estevão: drible curto e eficiente, velocidade mental absurda e coragem para decidir nos momentos de pressão.
Jornais ingleses como The Guardian escreveram: Estevão tem o drible de Neymar, mas a humildade que Neymar perdeu pelo caminho. O técnico Enzo Maresca comparou Estevão a Cole Palmer, o craque do time, dizendo: ele pode jogar em qualquer uma de nossas 5 posições de ataque. Cole Palmer, aliás, elogiou o brasileiro publicamente, prevendo grandes conquistas no clube. E sabe o que mais impressiona? A forma como Estevão joga. Ele não joga para agradar, ele joga para vencer. Ele protege a bola sob marcação tripla, converte pênaltis com frieza e cria jogadas individuais que aceleram o contra-ataque. A torcida do Chelsea já criou cânticos personalizados para ele. A imprensa o compara aos maiores talentos jovens do mundo. E o Chelsea? O Chelsea está tão satisfeito que já planeja buscar mais joias brasileiras, usando Estevão como modelo de contratação perfeita. Mas tem uma história que conecta esses 2 garotos de uma forma cinematográfica. Lembra que eu disse que Estevão jogou sua última partida pelo Palmeiras? Foi nas quartas de final do Mundial de Clubes. E adivinhe contra quem? Contra o Chelsea, seu futuro clube. E o que Estevão fez? Marcou o gol do Palmeiras, contra o time que já havia pago 61,5 milhões de euros por ele. O Chelsea venceu por 2-1 e eliminou o Palmeiras. Mas Estevão mostrou que não importava a camisa. Ele jogaria com tudo. Dias depois, Estevão foi oficialmente apresentado em Londres. E o Chelsea, em uma provocação genial, deu as boas-vindas ao garoto com a frase: "Bem-vindo aos campeões mundiais, Estevão." Porque sim, o Chelsea acabou conquistando o título do Mundial. E não para por aí. Ambos já são peças da seleção brasileira principal. Estevão marcou seu primeiro gol pela seleção em setembro de 2025, em vitória sobre o Chile pelas eliminatórias. Depois disso, marcou 2 gols na goleada de 5-0 contra a Coreia do Sul. A imprensa brasileira e internacional destaca: Estevão está pronto para a Copa de 2026. Endrick também já mostra sua importância na amarelinha, provando que o Brasil tem atacantes para os próximos 10 anos. E o melhor, eles jogam diferente, mas se complementam. Endrick é o finalizador nato, Estevão é o criador imprevisível. Juntos representam algo que o Brasil não tinha há anos, uma dupla de jovens atacantes com personalidade europeia e alma brasileira. Agora vamos ao que realmente importa. O que os jornais europeus estão escrevendo neste exato momento? Na Espanha, mesmo após a saída de Endrick, ele continua sendo destaque. O Marca publicou: Endrick não fugiu do desafio, ele foi buscar protagonismo. Isso é mentalidade de campeão. O AS destacou: o Real Madrid fez o movimento certo ao emprestar Endrick. Ele voltará ainda melhor. Na França, a imprensa está encantada. O L'Équipe escreveu: o Lyon encontrou seu novo ídolo e ele tem apenas 18 anos. O Le Parisien foi mais direto: Endrick está provando que o Brasil ainda é a fábrica de craques do mundo. Na Inglaterra, Estevão já é tratado como estrela. O The Guardian disse: ele tem a magia que faz estádios se levantarem. O Daily Mail escreveu: Chelsea acertou na mosca. Estevão já vale o dobro do que pagaram. E a Gazzetta dello Sport da Itália resumiu tudo: o Brasil voltou, e desta vez é sério. Durante anos, o Brasil foi acusado de não formar mais craques. Diziam que perdemos nossa identidade, que a Europa não nos temia mais, que nossos jogadores eram apenas peças de reposição. Endrick e Estevão estão destruindo essa narrativa. Endrick mostra que o brasileiro pode ser protagonista em qualquer clube da Europa, seja no maior do mundo ou em um projeto ambicioso. Estevão mostra que ainda existe ousadia, improviso e criatividade correndo nas veias do futebol brasileiro. Clubes como Palmeiras, Flamengo e São Paulo voltaram a investir pesado nas categorias de base, porque agora existe um caminho claro. E sabe o que isso significa para nós, torcedores? Significa que podemos voltar a sonhar com uma seleção brasileira temida. Significa que nossos garotos não vão mais para a Europa apenas para ganhar experiência, eles vão para dominar. A temporada está só no começo. Endrick tem pela frente a possibilidade de se consolidar no Lyon, conquistar títulos na França e voltar ao Real Madrid como titular absoluto.
Estevão tem pela frente a missão de continuar quebrando recordes no Chelsea, conquistar a Premier League, a Champions e se tornar um dos maiores nomes do futebol mundial. Claro que nem tudo são flores. A pressão vai aumentar, as cobranças vão crescer, as comparações vão se intensificar. Mas se tem algo que esses dois já provaram eles não fogem da responsabilidade, eles a abraçam. E nós, o que podemos fazer? Simples, acreditar. Acreditar que esses garotos representam algo maior que futebol. Eles representam a reconstrução da nossa identidade, a prova de que o Brasil nunca perdeu sua magia. Talvez ainda seja cedo para chamar Endrick e Estevão de craques consagrados. Talvez seja precipitado colocá-los ao lado de Pelé, Romário ou Ronaldo. Mas uma coisa é absolutamente certa. A Europa voltou a olhar para o Brasil com respeito. A Europa voltou a temer o que sai das nossas bases. E quando dois garotos, ainda com 18 anos, fazem o mundo inteiro prestar atenção, não é moda passageira, não é marketing vazio, é sinal de nova geração. Endrick dominando a França pelo Lyon, Estevão quebrando recordes no Chelsea e o Brasil de volta ao topo das conversas europeias. Se você quer acompanhar essa história de perto, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários. Você acredita que Endrick e Estevão vão ser os maiores craques da próxima década? Até o próximo vídeo.